No dia 24 de março de 1999, um incêndio devastador no túnel do Mont Blanc, um dos túneis rodoviários mais importantes da Europa, transformou a passagem subterrânea entre a França e a Itália em um inferno de calor e fumaça. O acidente, que resultou na morte de 39 pessoas e na destruição severa da infraestrutura, marcou um dos piores desastres rodoviários da história moderna. A construção do túnel do Mont Blanc começou em 1959 e sua abertura ocorreu em 1965. Com uma extensão de 11,6 quilômetros, o túnel conecta Chamonix, na França, a Courmayeur, na Itália, passando sob o maciço do Mont Blanc. A ideia de construir um túnel através dos Alpes foi proposta pelo parlamento italiano em 1907, mas o projeto enfrentou vários atrasos devido às duas guerras mundiais e a desafios técnicos significativos. O túnel foi considerado uma das grandes conquistas da engenharia do século XX, representando um símbolo de cooperação europeia e avanço tecnológico. No entanto, a tragédia de 1999 evidenciaria a necessidade urgente de melhorar a segurança em infraestruturas críticas. Na manhã de 24 de março de 1999, o túnel do Mont Blanc estava movimentado, com um fluxo constante de veículos atravessando seus 11 quilômetros de extensão. Às 10h46 da manhã, Gilbert Degrave, dirigindo um caminhão carregado com 9 toneladas de margarina líquida e 13 toneladas de farinha, passou pelo pedágio no lado francês do túnel do Mont Blanc. Tudo parecia normal. No entanto, enquanto percorria o túnel, ele percebeu que motoristas que vinham na direção oposta estavam piscando seus faróis para ele. Sem entender o motivo, Degrave checou seus retrovisores e viu uma fumaça branca saindo debaixo da cabine do caminhão. 10h49 da manhã, apesar de ter notado a fumaça, Degrave decidiu continuar dirigindo por mais 4 minutos cruciais, avançando em direção ao centro do túnel. Ele percorreu cerca de 6 quilômetros dentro do túnel antes de finalmente parar o caminhão para tentar apagar o fogo. 10h54 da manhã, outro motorista que passava pelo local percebeu a gravidade da situação e parou para ajudar. Ele usou um dos telefones de emergência na parede do túnel para chamar socorro. Até aquele momento, ao longo dos 35 anos de operação do túnel, 16 outros incêndios em caminhões haviam sido registrados, todos eles extintos com sucesso pelos motoristas. Mas desta vez, o resultado seria diferente. 10h55 da manhã. Um minuto depois que o motorista parou, os oficiais do túnel finalmente se deram conta da gravidade da situação. Eles acionaram o alarme de incêndio, interrompendo a entrada de novos veículos no túnel. No entanto, durante os 6 minutos entre o momento em que Degrave notou a fumaça e a ação dos oficiais, vários veículos já haviam entrado no túnel, ficando parcialmente presos na seção onde o caminhão estava parado, especialmente aqueles que entraram pelo lado francês. Enquanto isso, os motoristas que haviam entrado pelo lado italiano ainda podiam continuar dirigindo, mas logo enfrentariam um novo problema: as fumaças tóxicas e a falta de oxigênio dentro do túnel, que se tornaram uma ameaça mortal para todos os que estavam dentro. Infelizmente para o motorista, o incêndio não estava sob controle. Enquanto Degrave tentava extinguir as chamas, o caminhão explodiu. A carga de margarina líquida funcionou como um catalisador, espalhando o fogo rapidamente pelo túnel e alimentando as chamas. Em pânico, Degrave correu por quase 5 quilômetros em direção ao lado italiano, enquanto seu caminhão continuava a queimar sob o Mont Blanc. Os oficiais do túnel lutavam para controlar o incêndio e liberar o tráfego preso. Um trabalhador italiano no túnel tentou mitigar a fumaça tóxica bombeando ar fresco para o sistema de ventilação. No entanto, isso acabou alimentando o incêndio com mais oxigênio, forçando a fumaça negra a se espalhar por todo o túnel,
especialmente do lado italiano para o lado francês. Enquanto alguns veículos no lado italiano conseguiram escapar da catástrofe, aqueles no lado francês ficaram presos, sem possibilidade de retorno. Pelo menos 10 carros e 18 caminhões estavam parados em meio a densas nuvens de monóxido de carbono e cianeto. Os motoristas, sem saber o que fazer, fecharam as janelas dos carros e esperaram por resgate, enquanto alguns tentaram escapar da fumaça e das chamas a pé. O interior do túnel tornou-se uma armadilha mortal. A temperatura subiu para chocantes 1000 graus Celsius, principalmente devido à carga de margarina. O calor era tão intenso que destruiu toda a infraestrutura do túnel, derretendo até mesmo o asfalto. Nos 30 minutos seguintes, 3 equipes de bombeiros tentaram enfrentar o túnel, uma após a outra. As 2 primeiras falharam após serem dominadas pela fumaça e ficarem presas atrás de veículos abandonados. Os motores dos caminhões de bombeiros pararam devido à espessa fumaça e à falta de oxigênio. A maioria dos bombeiros se abrigou nos pequenos refúgios localizados a cada 600 metros ao longo do túnel. As portas dessas câmaras eram projetadas para suportar incêndios por até 2 horas. Mas, infelizmente, o incêndio principal no Mont Blanc durou 5 horas, e o calor era tão intenso que as portas não resistiram. Os bombeiros se aglomeraram dentro dos abrigos, esperando por ajuda enquanto combustível em chamas e margarina líquida incandescente rolavam pela estrada dentro do túnel. Eles foram finalmente resgatados pelo 3º grupo de bombeiros, que conseguiu alcançar os refúgios e retirar os sobreviventes. Quase todos os bombeiros que participaram do resgate conseguiram sobreviver ao inferno dentro do túnel, exceto um capitão. Ele foi resgatado com vida, mas acabou sucumbindo aos ferimentos e à inalação de fumaça tóxica posteriormente no hospital. 29 pessoas perderam a vida enquanto esperavam por ajuda, ainda presos em seus cintos de segurança dentro de seus veículos. A densa fumaça tóxica que invadiu o túnel tornou impossível a sobrevivência, mesmo para aqueles que não foram diretamente atingidos pelas chamas. Outras 9 pessoas, em um esforço desesperado para escapar, abandonaram seus veículos e tentaram fugir a pé pelo túnel. Mas, infelizmente, elas não conseguiram escapar da fumaça mortal. Esses indivíduos acabaram sucumbindo à inalação de gases tóxicos, colapsando enquanto tentavam alcançar a segurança. Das iniciais 50 pessoas que ficaram presas pelo fogo no túnel do Mont Blanc, apenas 12 conseguiram sobreviver, todas elas do lado italiano do túnel. Infelizmente, todos aqueles que estavam do lado francês sucumbiram às chamas e à fumaça tóxica. O incêndio foi implacável e queimou por impressionantes 53 horas. Foram necessários 5 dias inteiros para que as temperaturas dentro do túnel caíssem o suficiente para que os engenheiros pudessem começar a remover os destroços dos veículos e os corpos das 39 pessoas que não conseguiram escapar. Uma investigação foi rapidamente lançada para apurar as causas e responsabilidades pelo desastre. No entanto, a busca por culpados se tornou um jogo de empurra-empurra entre os 2 lados da fronteira. Nem a França, nem a Itália queriam assumir a responsabilidade pelo ocorrido. Ao final da investigação, 16 pessoas e empresas foram consideradas culpadas pelo desastre. Entre elas, estava o motorista Gilbert Degrave, que foi acusado de não ter agido de forma adequada ao perceber o fogo em seu caminhão. A Volvo, fabricante do caminhão, também foi responsabilizada, uma vez que falhas mecânicas no veículo foram apontadas como uma das causas do incêndio. Além disso, autoridades locais, incluindo os prefeitos das cidades de Chamonix e Courmayeur, bem como as companhias que operavam o túnel, a Autoroute et Tunnel du Mont Blanc, ATMB, e a Société du Tunnel du Mont Blanc, STMB, foram consideradas culpadas por negligência grave na manutenção e operação do túnel. A investigação revelou também que a ATBM, operadora francesa do túnel,
priorizava o lucro, permitindo que o maior número possível de caminhões trafegasse pelo túnel sem as precauções de segurança necessárias. Isso incluía ignorar as distâncias seguras entre os veículos. Ao final do julgamento, 13 dos 16 acusados foram condenados, incluindo Gérard Roncoly, chefe de segurança francês, que recebeu a sentença mais pesada: 6 meses de prisão e mais 24 meses com pena suspensa. No total, 9 pessoas foram condenadas à prisão e 4 empresas foram multadas. Gilbert Degrave, o motorista, recebeu uma pena suspensa de 4 meses. A Volvo, fabricante do caminhão, foi absolvida de qualquer responsabilidade. Após a tragédia, foi investido um total de 481 milhões de dólares, mais de 2 milhões de reais, em reformas e atualizações de segurança. O túnel foi reaberto para o tráfego em 9 de março de 2002, após 3 anos de fechamento que causaram um desastre econômico na região. As melhorias incluíram a criação de um sistema de monitoramento unificado para os 2 lados do túnel, com alertas em tempo real. Foram instalados telefones de emergência a cada 100 metros, 120 novas câmeras de monitoramento e as cabines à prova de fogo foram ampliadas para suportar temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Todas as cabines agora estão conectadas a um túnel de evacuação e 76 ventiladores de exaustão foram adicionados para controlar a fumaça. Além disso, o túnel agora conta com sua própria brigada de incêndio. Para mais informações sobre eventos históricos e suas consequências, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!